Boa noite, boa noite. Muito bem, pessoal. Hoje a gente começa uma semana cheia de conteúdo aí para vocês. A gente está há uma semana do nosso evento, né, chamado Imersão Online em Pilates Clássico. Esse evento que é um evento destinado justamente a despertar os profissionais para esse universo do Pilates Clássico, para que todos possam entender como, na verdade, o Pilates Clássico, por 3 pilares fundamentais que eu entendo, né, que ele pode, na verdade, trazer para nós profissionais, como por esses 3 pilares a gente pode ressignificar a nossa atuação profissional, ok? Ressignificar significa dar mais sentido ou mudar o sentido do que a gente vem fazendo atualmente. É interessante pensar que muitas vezes a gente acha que a gente precisa mudar o que a gente faz, né? Às vezes a gente não está contente com alguma coisa e a gente quer mudar o que a gente está fazendo. E a gente nunca pensa, às vezes, em mudar não o que a gente está fazendo no sentido da prática que a gente está fazendo, mas mudar o sentido daquilo que a gente está fazendo. E isso às vezes é mais difícil, porque envolve uma compreensão, inclusive sobre o método, que não é só uma compreensão intelectual, né? É uma compreensão da própria vivência mesmo, né? Então, a ideia da imersão é justamente essa, trazer as pessoas a refletirem sobre a sua atuação profissional e entender como o Pilates Clássico pode ajudar em algum sentido, né, vocês que estão aí atuando com o Pilates, tá bom? E essas lives dessa semana, a gente vai trazer sempre um aluno meu da Jornada Clássica, que é o meu curso, né, de Pilates Clássico online. E a ideia é justamente a gente pegar algum tema que para cada um desses alunos que eu vou trazer, são temas que de alguma forma exigiram deles uma certa energia, um certo investimento, no sentido de muitas vezes ter que lidar com uma crença limitante, muitas vezes de uma dificuldade, né? Muitas vezes os desafios, na verdade, do seu dia a dia, no sentido justamente de estar mudando um pouco a sua forma de trabalhar, enfim, uma série de coisas. Oi, Beta, vai iniciar outra turma do curso Jornada Clássica? Vai iniciar. A imersão online, ela é sempre o evento que antecede a abertura das inscrições, tá bom? Isso não é novidade para ninguém, tá? Nem deve ser, ok? Então, o evento Imersão Online em Pilates Clássico, que é evento 100% online gratuito, ele antecede sempre a abertura das inscrições da Jornada Clássica, tá bom? Ok? Então hoje eu vou conversar com a Sheila, ok? Eu vou conversar com a Sheila, tá? A Sheila Menezes, que é uma aluna que também entrou na primeira turma. Ela está muito ativa dentro da jornada, né? Ou seja, ela entrou em junho, mas ela está fazendo atividades até hoje com a gente, ok? E a Sheila vai bater um papo com a gente sobre a questão de uma crença limitante que ela tinha relacionada à questão da rigidez do Pilates Clássico, principalmente voltada para o público mais velho, tá certo? Para os idosos ou para as pessoas que têm mais limitação de movimento. E aí dentro disso eu quero que vocês me ajudem, tá bom? Também a gente construiu uma live legal, sempre interagindo, fazendo perguntas, né? Se possível a gente vai demonstrar algumas coisas aqui, alguma coisa prática, ok?
Enfim, vamos bater esse papo sobre essas questões. Então a Sheila já está por aqui, eu vou convidá-la, vou chamá-la aqui, ó. Vamos aguardar a Sheila. Olá, Oiê, tudo bem? tudo e você? Tudo jóia, graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Como é que você está? Tudo bem. Firme, né? Nessa caminhada. Ótimo. Tá me vendo bem aí, Alê? Você... Tô te vendo bem, tá com uma luz boa aí no seu rosto, tô te ouvindo, tá tudo bem. Graças a Deus. Ô Sheila, vamos Oi, lá. vamos lá. Vamos, vamos começar primeiro. Eu gostaria muito que você se apresentasse, você vai falar um pouquinho quem você é, começo do seu trabalho, como está o seu trabalho atualmente, né? E devagarzinho a gente vai entrando aí no tema do Pilates e esse público mais velho, os idosos, enfim, tá bom? Ok. Então, eu sou Sheila Menezes, sou fisioterapeuta. Sou uma profissional do movimento desde sempre, desde adolescente. Eu sou uma apaixonada pelo movimento, né? Entrei nessa área através da dança, né? Comecei muito cedo isso e essa jornada terminou me levando a fazer uma universidade em dança, né? E dentro dessa universidade eu conheci o mundo do Pilates. Nos corredores a gente ouviu falar e numa época que poucas pessoas ouviam falar ainda. E ingressei nesse mundo do Pilates, nesse maravilhoso mundo, foi quando eu percebi que eu poderia trabalhar com o movimento além de ser só um dançarino profissional, né? E nesse caminho, as escolas do Pilates pelo qual eu passei foram escolas da linha contemporânea e foi nessa base que me formei, né? E, ao passar alguns anos nisso, eu fiquei muito interessada em conhecer a metodologia clássica, porque se falava e eu queria entender por que que tinha diferenças e o que que era diferente. E aí, alguns anos atrás, eu entrei e fiz a minha primeira imersão no Pilates clássico. E o que já era de esperar, dentro da minha concepção, eu fiquei apaixonada. Como até na própria dança eu já sou apaixonada pelo clássico, pela tradição, né? E não ia ser diferente no Pilates. Gostei da metodologia que é aplicada, né? O raciocínio que existe dentro do método, né? Pouco diferente do qual eu estava acostumada a trabalhar, mas naquele momento ainda não foi possível fazer uma imersão profunda, né? Porque eu não estava no meu próprio espaço, né? Eu trabalhava para outros colegas, né? E sempre nessa característica de um ambiente, de uma sala contemporânea. Então, eu não me sentia à vontade de fazer algumas modificações que hoje, eu com o meu próprio espaço, eu consigo fazer. Eu tenho liberdade em fazer, né? Então, essa chamada, eu já há algum tempo, né, eu vim acompanhando você, o seu trabalho na internet, mas aquela coisa, aquela correria do nosso dia a dia, pegando algumas coisas, mas não conseguindo pegar tudo, e a pandemia nos aproximou, né? Eu já vinha Ô e aí Sheila, deixa trouxe. eu, deixa eu te interromper um pouco. Você falou que você começou trabalhando em um estúdio, não foi isso? Sim, sim. E que nesse estúdio você não conseguia, de uma certa forma, fazer algum tipo de adaptação ou fazer alguma coisa dentro do seu trabalho que você acreditava que seria importante fazer. Você pode pontuar alguma coisa nesse sentido? Tipo, a O que, por modificação. exemplo...
Seria a modificação nos próprios equipamentos ali, tipo, como você, por exemplo, nos ensinou a manter o reformer, né? Tem toda uma especificação. E aí, eu ficar mexendo na sala que não me pertence, que vários profissionais usam, entendeu? Então, eu não me sentia à vontade. Entendi. Uma coisa é fazer uma pequena modificação para um exercício, outra coisa é na estrutura. Né? E já deixar Sim, exatamente ele arrumado para aquela estrutura, para aquele raciocínio. sim, Porque quando você vai emendando uma aula na outra, você já tem que deixar a estrutura sim, pronta para funcionar de acordo com o método. Né? Então, assim, sim. o que é que eu consegui? Eu consegui muito fazer muito isso, essa imersão dentro do MET. O MET eu consegui, porque eu só precisava do solo. Então, eu consegui trabalhar esse raciocínio e consegui levar isso para muitos clientes, graças a Deus, e isso foi assim, sempre, e desde sempre eu consegui ver a progressão acontecendo. E assim, isso me encantava de ver o quanto os clientes eram capazes de evoluir. E desde essa época, inclusive os clientes mais idosos, que não ficavam numa mesmice, que a gente não ficava com um olhar mais de fisioterapia, entendeu? Porque termina que você vai ali e se você não estiver muito conectada com essa coisa que é o método, que é a proposta do método, você passeia um pouco pelos outros conhecimentos de outras áreas que você tem e você leva. Porque o ambiente Pilates, a sala, Aham. ela é muito rica, né? De recursos Sim, que você pode utilizar. É sim, uma mecanoterapia, sim. né? Então, principalmente com idosos, que é o foco do que a gente vai falar aqui, né? Então, pelo menos na parte Uhum, solo, em algumas coisas, não era tudo, tá? Sendo bastante sincera, não era uhum, tudo. Tinha ainda aquela coisa, não vou, realmente a gente pensa assim, não vou ser capaz de chegar aqui ou chegar ali dentro dos exercícios onde a gente tem que chegar com eles. Então, eu terminava recuando. Eu ia até um certo ponto, mas parava. Mas sempre o chamado era grande para isso, né? Poxa, eu acredito. esse recuo que você fala é sempre dentro, na verdade, de um julgamento que você já fazia Sim, antecipadamente sim. em relação ao seu aluno, sem antes mesmo de testá-lo. Porque na verdade vem de outras crenças também, parte de biomecânica. Você, por exemplo, quando você recebe aquelas estruturas formadas de uma hipercifose, por exemplo, como é que eu recebo já um corpo que já está fechado e eu vou promover mais fechamento? São as crenças, tá? Uhum. E então a gente vai, não, vamos promover, vamos colocar um repertório que a gente facilite, que a gente vá abrir, que a gente vá. Não está errado, sim. Mas quando eu me aprofundei com você agora na jornada e das coisas, dos processos todos pedagógicos que você coloca, né, com muita habilidade sobre essa questão dentro do método clássico, e depois daquela uma live que você fez com a Inélia Garcia, que ela brilhantemente conversou com você e você fez um diálogo muito interessante com ela sobre o que o enrolamento leva a essa verticalidade. Foi assim, é aquela virada de chave e a partir dali eu me lembro muito bem que naquele ponto eu fiz assim, eu vou testar com quem eu estou presencial agora, né, nesse momento e com idosos avançados, assim, com idade, né? Vamos falar assim, porque eu tenho uma turma de idosos que está entre 60 e 70 anos e tem uma outra turma que vai de 70 a 80. E eu fui colocar em prática, inclusive com essa geração dessa década de 70 a 80, porque eu queria eu fiz assim, eu vou testar isso, eu quero perceber o quanto isso tem esse fundamento e foi muito bom, porque eu estou tendo resultados incríveis com isso. Ô Sheila, me fala uma coisa. Qual era a sua visão em relação à questão do Pilates clássico e o trabalho do Pilates clássico com esse público? Você chegou a ter realmente algum tipo de
de pensamento de que talvez não seria adequado, de que era rígido, ou isso nunca passou pela sua cabeça? Como é que funcionou isso para você? Ale, eu realmente achava que não era possível para essa faixa etária mais avançada, porque a gente tem uma sequência, né? A aula, ela requer sequências, requer você passar por etapas, e dentro do pouco que eu já tinha vivenciado, eu não consegui, na época, reproduzir isso para essa clientela. Eu achei, assim, pô, isso é muito difícil. Talvez não, acho que isso parte de uma crença, primeiro, muito pessoal, né? Segundo, eu acho que talvez faltou a clareza pela qual você conseguiu abrir aquela chave que vira. Eu acho que eu encontrei agora uma maior clareza dentro do método, dentro da metodologia clássica, para colocar isso sem medo de estar reforçando padrões corporais que já estão rígidos. Na verdade, existe um padrão estruturado ali que não significa que não vai ser capaz e que o movimento vai piorar. Não vai piorar. Muito pelo contrário, o movimento trata, o movimento é cura, o movimento é saúde. Agora você tem que ter o conceito disso, você tem que realmente entender muito bem o conceito para que você tenha a coragem de aplicar. E se você não entende, você não sabe por que você vai aplicar. E como eu ainda não tinha, né, essa profundidade dentro da forma como, o porquê que, por exemplo, Joseph criou dentro de um repertório de match, dentro do seu repertório de 34 exercícios, porque vários exercícios em flexões, com flexões, né? Então, eu me questionava sobre o aspecto de como um idoso que já está fechado, que a maioria, é raro você ver um idoso numa vertical legal, como é que ele já está naquela biomecânica e eu vou estimular mais aquele fechamento. Então, isso para mim, na minha cabeça, não entrava. Uma coisa é fazer um fortalecimento de centro e tal, mas outra coisa é você aplicar o método repetidas vezes, aqueles exercícios para aprimorar, para a gente chegar a algo a mais. Né? Porque no clássico tem isso, a gente vai repetir 1000 vezes até a gente conseguir uma excelência daquele movimento para a gente poder avançar para outros, seguindo o padrão até você cumprir. O que não significa que todos os exercícios são para todos os clientes. Não, a gente sabe disso. Né? Mas digamos que dentro de um básico intermediário eu não avançava muito. Entende? Então, ficava, digamos, dentro do repertório de solo, passeando pelo Match Pilates, passeando já para o recrutamento de forças necessárias, mas dentro de um match, e seguindo todo o padrão, de acordo com uma metodologia a qual eu fui trabalhada, né, que eu construí, usava todos os equipamentos de forma homogênea para aquele cliente, fortalecendo tudo dentro do repertório. Mas assim, não porque esse exercício vai levar aquele, porque vai levar aquele que a gente quer chegar aqui. Porque o clássico, ele traz muito bem definido isso. Uma coisa importante a gente pensar em relação a essa questão da metodologia, né? É porque você realmente, quando você tem uma metodologia, você muda o seu sistema de pensamento em relação, por exemplo, ao que o professor de educação física ou mesmo o fisioterapeuta está acostumado a fazer. Normalmente, a gente está acostumado a fazer o quê? A gente pensa, na verdade, dentro do objetivo do aluno, a gente busca um exercício onde aquele exercício, ele, querendo ou não, tem uma certa correspondência com aquele objetivo que o aluno quer, né, que o aluno precisa, mas aquele exercício, ele tem um fim em si mesmo, né? Ou seja, ele não necessariamente tem uma conexão ou uma linguagem com outro, e com outro, e com outro, e com outro, e com outro.
Então, dentro do método clássico, a gente pensa diferente, né? Ou seja, na verdade, quando você está submetendo a pessoa aos enrolamentos ou à fase da flexão, é porque você está preparando ela depois para a fase do endireitamento, né? E depois para a fase das extensões, e depois para as torções. Ou seja, então, quando você fala nessa questão do enrolamento, né? Quando você fala nessa questão, pô, como que eu vou passar um enrolamento para um idoso que de repente já está fechado? Mas é justamente isso, a gente vai passar agora, primeiro, porque a gente tem que entender que você sempre pode alimentar uma cadeia de maneira positiva, uma cadeia muscular. Então, ou seja, não é porque o cara está fechadinho numa hipercifose, você não pode alimentar positivamente a cadeia anterior dele. Inclusive no fortalecimento. Você pode fazer, né? A questão é só como você vai fazer, ou seja, qual é o recurso que você vai fazer para que aquele aluno possa estruturar uma curva C e seja uma curva C onde ele comece a entender que ela pode ser uma curva C que cria espaço, não que fecha espaço. E a partir daí você começa a alimentar positivamente essa cadeia e começa a prepará-lo para o que vem depois, né? Agora, o que é mais interessante pensar em relação à questão da metodologia é o seguinte: se a gente entende que o método clássico, na perspectiva da escola da Romana, ok? Sim. Porque é dessa perspectiva que eu falo sempre, tá bom? Eu não falo do clássico de uma maneira geral. É muito importante as pessoas entenderem isso. Eu falo da perspectiva da escola que eu estudei. Se ele é uma metodologia que busca resgatar o nosso processo de desenvolvimento neuropsicomotor, esse processo não termina na fase adulta. Ele termina no fim, ou seja, ele termina quando a gente morre, tá certo? Exato. Né? Então, faz sentido a gente pensar que o idoso faz parte disso, tá certo? Ele faz parte desse processo. E a coisa que eu achei muito interessante nesse processo que você vem ensinando para a gente é justamente isso. Quando eu entendi que quando a criança, né, tá lá nos seus 9 meses dentro da barriga, ela está naquele padrão flexor, né? Ela está criando toda uma estrutura na parte posterior em alongamento e na parte anterior toda aquela construção das vísceras ali, aquela proteção, né? E quando ela nasce, ela ainda fica com um tempo nesse padrão flexor, mas que depois ela vai abrir. E é engraçado que se a gente parar para observar até o que a gente viu isso na faculdade, a gente vê tudo isso acontecendo, né? Ela vem para esse padrão extensor e daqui a pouco ela descobre, ela se desgarra e depois vem para as laterais e daqui a pouco ela começa a engatinhar. Então, assim, tem toda uma construção que fica como uma memória, né? Que fica com uma memória celular. Só que a gente vai perdendo isso com os hábitos, com os hábitos do dia a dia, com os vícios posturais que a gente vai criando. Mas isso ficou registrado, cerebral, né, na parte física da coisa. E esse adulto que vai ser o idoso lá na frente, ele vai ter essa memória. E é isso que a gente vai resgatar com esses enrolamentos. Então, digamos que essa chave virou, entende? E aí você abre para uma perspectiva que é possível. E mais do que isso, olha só que interessante. Se a gente imagina que esse processo que você está falando, que ele não é só um processo físico, sim, mas ele é um processo também de construção da consciência via experiências corporais. Então, a gente sai de uma posição de enrolamento onde a criança aos poucos vai ganhando uma consciência de um eu, tá certo? Para que ela possa se abrir para o mundo. O que será que acontece quando a gente chega no entardecer da vida? Ou seja, o que será que acontece do ponto de vista da nossa própria consciência e também do nosso corpo, a partir do momento que a gente vai chegando próximo mesmo
ao fim, né? Do ponto de vista do encontro com a morte mesmo. Ou seja, será que existe, querendo ou não, um certo movimento, né, da própria consciência do sujeito novamente para ele mesmo? Entende? Você entende o que eu estou falando? Entendo. E nesse sentido, como que o corpo desse sujeito, dessa pessoa, desse idoso, vai responder a esse movimento, que também é um movimento psíquico, né? Também é um movimento da consciência, na verdade, de um momento que a gente não consegue representar, e é a morte, exatamente a morte. Então, como cada pessoa vai lidar com isso? E como que nós, professores de Pilates, a gente pode lidar com isso? Entende como são questões interessantes, né? Importantes de se pensar. E dentro do que você falou... Porque a gente só pensa nessas coisas, nas questões mecânicas. Né? Exatamente. A gente só pensa nisso. A gente só está treinado para pensar nas questões mecânicas. Tudo que é biomecânico, mas será que tudo que a gente pode alterar naquela forma física, só que por trás daquilo ali ainda tem um contexto que envolve os sentimentos, né? Que molda esse corpo. Né? E aí a gente vai justamente nesse resgate, né, que passa pela parte cerebral, que está ali na memória, que ele vive, todos nós passamos, porque um dia a gente foi essa criança que passou por todo esse processo de desenvolvimento. Então a gente passa também a mexer com como você está falando, com outro nível de coisas. Uma outra estrutura que vai estar terminando naquele ponto central do objetivo do método, né? Da contrologia, né? Da coordenação entre esse corpo, né? Entre essa mente e entre esse espírito, essa conexão com o mais alto, com o que é divino, né? Que tem que ter todo ali mais ou menos equilibrado. E a gente, por várias questões durante a vida, às vezes um eixo desse não está, e aí o nosso corpo vai perdendo certas habilidades por essas questões que moldam, né? A gente não é um gesso, e por a gente não ser, a gente não pode também estar aplicando um método engessado. E foi muito importante perceber que o clássico não é engessado. Como a maioria, eu acho que existe um paradigma no mundo, dentro do Pilates, de que o clássico é rígido, o clássico é engessado. Tem isso. Então, eu acho que tem muito profissional com receio mesmo, né? Uhum. Eu acho que ainda se tem muito essa ideia, né, de que, na verdade, as pessoas, eu acho que elas associam muito essa questão do Pilates clássico com você fazer uma espécie assim de... Pilates clássico é sinônimo de fazer o exercício original. Exato. Então, se Pilates clássico é sinônimo de fazer o exercício original, então, se você vai trabalhar e ter a necessidade de fazer alguma adaptação, então, possivelmente, a pessoa já logo associa, então esse trabalho não é para esse público, né? E, na verdade, o Pilates clássico não tem... o que caracteriza o Pilates clássico dentro dessa perspectiva que a gente está falando não é fazer o exercício original, mas, na verdade, é trabalhar dentro da proposta metodológica. Exatamente. Né? É justamente isso. E de acordo com os valores, principalmente, né? Uma conexão com essa tradição e com os valores, né? Com os conceitos, com as ideias de hoje. É isso que, em linhas gerais, caracteriza o Pilates clássico, e não a ideia de você fazer o exercício original. Obviamente que, se possível, a gente vai sempre começar querendo fazer o exercício original. Agora, a adaptação, ela vai vir de acordo com a necessidade. Ela não é a regra, né? Mas, se é necessário, ela é bem-vinda e a gente vai fazer, né? E, enfim, tem umas perguntas aqui, ó. Deixa eu...
Opa, agora aqui, ó. Os músculos que fecham são mais fortes e primitivos que os músculos que abrem. E no envelhecimento, eles voltam para o padrão primitivo. Na verdade, eu acho que há um movimento mesmo, né? Do sujeito começar... Assim, a gente nasce e a gente precisa fazer um movimento para se voltar para o mundo, para se colocar forte. Chega um momento que a gente precisa sair para a luta realmente. E ninguém vai sair para a luta enrolado em si mesmo. Mas nesse momento que a gente está falando, né, é um momento que a gente, querendo ou não, já parou um pouco mais de lutar, né? A gente está num outro espaço, então a gente começa realmente a se conectar com coisas, né, que não são tão materiais, a gente começa a fazer uma volta para nós mesmos. Eu estou falando isso o idoso, não eu, obviamente. Então, eu ainda estou no momento de lutar. Estamos. Né? Tem muito chão então, ainda. Eu acho um pouco natural, de repente, uma postura corporal que às vezes encontra um certo fechamento, entende? Não é que eu estou falando que eu acho que isso, mas eu não sei se isso... eu não sei se todo mundo tem que ser, entendeu? Até o fim da vida ereto, com todos os centros de massa alinhados, eu não sei, entende? E esse meu sistema de pensamento tende a pensar nesses aspectos, entende? Inclusive no respeito a esse corpo que está chegando e no momento de vida que ele está, né? Então, obviamente que eu não vou querer mudar o idoso da água para o vinho, eu não vou querer achar que o cara vai sair do meu estudo com o peito aberto, entende? Mas alguma condição de adaptabilidade a gente precisa conquistar com ele, né? Exatamente. E assim, sempre lembrando que o idoso ele traz essas questões vamos dizer que a nossa mente influencia muito aquilo que a gente vai fazer com o corpo, né? Então assim, também a gente não consegue acessar tão facilmente essa mente para a gente dizer assim, olha, tem que ser assim. Não é assim. Ele é uma coisa que eu percebo muito nessa clientela de idade mais avançada, é justamente o respeito a quem ele é como pessoa. Você força um pouquinho a barra, porque é o nosso dever, né? Chegar e tentar puxar tudo que ele pode nos dar, mas tudo também tem limite. E dentro do próprio repertório, você tem que ir respeitando esse limite, esse tempo, porque a gente vai quebrar barreiras aí para dentro, né? Sim. É verdade. A Laiane, ela está falando, boa noite, eu trabalhei com Pilates contemporâneo por 12 anos e estou tendo dificuldades para dar aulas com o clássico. Laiane, a gente precisaria saber que dificuldades são essas, né? Para a gente conseguir te ajudar. Então, que tipo de dificuldade, né, são essas? Se você conseguir especificar um pouquinho mais, a gente talvez possa te ajudar um pouco mais, tá bom? Então, tenta falar para a gente quais são essas dificuldades. Quais foram as suas, Sheila, logo no começo? Assim, o que você teve de mais dificuldade em relação a esse público? Eu penso que é muito dentro do próprio raciocínio, Ale. Tipo, aquele cliente chega, né? E você pensa assim, nossa, eu tenho que começar a dar o The 100, eu tenho uma sequência básica do match. Antes disso, claro, o pré-pilates está já bem, digamos assim, bem incorporado, né? Pelo menos em mim, no sentido de que, em primeira instância, a gente já acorda aquelas articulações, né? Cintura escapular, cintura pélvica, que a gente vai precisar soltar essas estruturas para poder trabalhar. Então, a gente tem todo aquele trabalho de conscientização dessa caixa. Então, digamos que é o próprio raciocínio, que eu levava tempo para pensar
em chegar num D100. Eu não entrava num D100 de início, por exemplo. Ah, vamos fazer o pump, vamos só trabalhar com o braço, por exemplo. Vamos só começar a pedir para ele respirar e ensinar esses pumpings. E conforme for, a gente depois pede para levantar o tronco. Assim, isso para mim, eu não conseguia construir dessa forma. Porque eu achava que o D100 já era um exercício que ia requerer muito, por exemplo. Que eu poderia não começar assim. E hoje eu estou fazendo isso. É muito possível. É simples até. Eu fiz uma modificação Né? que foi fazer, inclusive, o D100 sentada. Sentar, Ou em pé. né? Ou em pé, que eu tive essa experiência com você de vivenciar o 100 em pé. Quiser mostrar aí para o pessoal, Ale. Deixa eu ver se eu consigo. Vocês estão me vendo aí, né, pessoal? Olha só, ó. A partir do momento que eu estou aqui, quer me puxar aí, Sheila? Me puxa aí, vai. Então, você em pé, você prepara sua posição lá na vertical, coloca os pés na posição Pilates, tá? Se você quiser incorporar já, né, nesse idoso para essa ativação dos rotadores, a gente coloca, só que não nessa posição. Pode ser que o seu. Então, pode ser que de repente o seu idoso chegue mais ou menos, né, nessa posição, mais fechadinho. Eu preferia, se ele chegasse nessa posição, colocar ele encostadinho na parede. Porque a parede é uma propriocepção legal para você trabalhar essa verticalidade dele. Eu encostaria na parede para ele entrar em contato com alguns pontos de apoio, para aí poder pedir ele o D100 encostadinho na parede. Certo? Então vamos imaginar que eu estou numa parede, tá bom? Tá. E aí você pediria então para eu apoiar o... Pode falar, estou te ouvindo. Você está me ouvindo? É porque a conexão aqui para mim parou um pouquinho. Ok. Então, pensando que ele chega com vamos colocar uma ideia de um idoso com uma hipercifose, porque é algo, um idoso com idade avançada, tá? E aí você coloca ele numa posição o melhor possível para que ele encoste a coluna, porque ele vai encostar essa torácica na parede com certeza, mas é provável que a bacia não chegue o suficiente, mas a gente pede para encostar, né, a parte do glúteo na parede também, o máximo que ele conseguir, com os pés mais para frente, porque ele não vai conseguir essa verticalidade, digamos, funcional que a gente deseja, mas a mais optimal possível, que ele consiga, tá? Deixa eu virar aqui. Você tem uma parede aí? Tem um espelho aqui, ó. Tá, isso. Então, imagina que ele chegou. Exatamente. Obviamente, se ele tiver com o pé aqui na parede, vai ser difícil para ele. Vai ser difícil. Você vai ter que avançar um pouquinho o pé. Exatamente. Ele vai ficar com o pé mais para frente, vai encostar a coluna, e num primeiro momento eu pediria para ele tentar aproximar o máximo possível o braço dessa parede, para que ele já sinta um pouco o que seria abrir essa parte de cima, dentro da possibilidade da cifose dele, tá? E nesse momento, a gente organizaria toda essa vertical conforme fosse possível e pediria para ele já elevar os bracinhos, afastar da parede para frente, olhar para baixo, né? Trazer um pouquinho o olhar para perto, na altura do peito, um pouquinho para frente, e começar os pumps do braço, sem muito mexer na coluna. Exatamente. Ensinando a respirar, pedindo 5 ciclos de inspiração, tentando fazer com que ele consiga essa respiração pelo nariz e soltar pela boca. E ele vai ali nos pumps com esse um pouquinho de flexão para frente. E ele já aprende aí em pé o D100. Se já deitado é um pouco mais difícil. Mas a gente também faz. E uma coisa interessante, Ale, seria mostrar também sentado. Você tem um reforme aí, não tem? Tem. Por exemplo, dentro de uma sala, se não quiser botar deitada ainda,
Você pode colocar no reformer sentado. Você pode sentar de frente para mim aí onde você está. Deixa eu só abaixar um pouco aqui. Aquele reformer atrás, eu acho que fica melhor, Lê. Você ir por de trás. Fica melhor? É. Aí. Aqui? Isso. O que é que eu fiz? Eu fiz sentada assim, no reformer com a perna esticada na frente, inclusive. Já botei com as perninhas esticadas. Com as pernas esticadas. Com as pernas estendidas? Estendidas, para já promover um pouquinho do alongamento da cadeia posterior, com o calcanhar apoiado no chão, com os dedinhos do pé apontando para o teto. Certo. Exatamente. E aí dentro, para trabalhar os pumps, o que é que eu fiz? Ele primeiro coloca as mãos na lateral do seu corpo, aí encosta na base do reformer, isso, só para ele sentir um pouco essa estrutura de verticalidade, um pouquinho os cotovelos fletidos para a lateral, e aí ele faz uma pressãozinha da mão contra o reformer, para ele sentir essa parte de cima. Depois de um tempinho, 1 minuto mais ou menos, sentindo essa parte aí, a gente tira, leva os braços, faz o olhar para baixo, baixa um pouquinho o peito, com o olhar vindo mais ou menos na altura do peito e começa os pumps do braço. E a gente já está fazendo o The 100. Então, essa que foi assim, digamos, a chave que foi virando dentro da minha cabeça e vendo as possibilidades que é possível trabalhar um The 100 com idoso com 70, 80 anos de idade. E ele já vai trabalhando esse condicionamento cardiovascular, que é muito importante. Não necessariamente a gente tem que entrar naquela posição maravilhosa que a gente conhece, né? Do repertório, da imagem, do livro, de tudo que a gente viu. A gente pode fazer sentado e pode fazer em pé, na paredinha para começar. E deitado eu também faço, começando com os braços só nos pumps também. Eu nem começo levantando o tronco. Tipo, aula 0. Quero começar já dando The 100, por exemplo. Eu faço deitado só usando os pumps do braço. E depois eu acrescento o tronco. Já levanto o tronco e já faz alguns ciclos respiratórios com o tronco elevado. E, inclusive, o retorno é tão rápido que clientes já estão saindo desse estágio e já indo para o reformer. Já usando a carga no braço. Já com as pernas em cima, a 90 graus, com os joelhos dobrados ainda, mas já acessando a força interna do abdômen. Clientes com 80 anos. E como que a gente poderia pensar num estágio anterior? Vamos imaginar, o The 100 no reformer, ele estaria com as pernas, né, cadeia cinética aberta, as pernas apoiadas, as pernas sem apoio nenhum, e com as alças na mão fazendo o trabalho do The 100. Como a gente poderia pensar, talvez, num estágio anterior, mas com ele já deitado no reformer, né? Para fazer um estágio ainda anterior ao exercício final. E a gente já fez, querendo ou não, a gente já fez 2 processos. A gente fez parede, a gente fez sentado, agora a gente passaria para fazer deitado, certo? E o que a gente poderia fazer deitado, ainda um estágio anterior, sem a alça e sem a cadeia cinética aberta? Eu fiz com o pé na base do reformer, com a barra baixa. Com a barra baixa? Barra baixa. E aí, ele deitado, trabalhou ainda só no nível dos pumps, né, com alça. Eu já botei com alça, viu, Ale? Eu botei com a alça e fez os pumps. Você já botou com a alça aqui? Eu trago o braço para baixo, até onde o carrinho empurra, a perna vai estender um pouquinho, tá? E aí eu fiz ele fazer os pumps aí. Mas eu vou levantar a cabeça? Num primeiro momento eu não levantei a cabeça não, eu fiz depois. Tá. Eu fiz os pumps aí, nessa posição, isso, curtinho aí, nessa altura. Aqui. Ele mantendo a perna baixa. Depois eu acrescentei o tronco.
Aí depois você levantou o tronco ainda com a perna com a perna baixa. baixa. Exatamente, mantendo o braço um pouquinho mais alto. Isso aí. Uma opção que eu gosto muito também para esse público é isso aqui, ó. A gente pode levantar a barra, mas deixar 2 molas, né, no carro, em vez de deixar 3 molas ou 4 molas, que seria colocar 2 molas e pedir para que ele apoie o pé na barra, ó, e ao mesmo tempo ele empurra um pouquinho com a perna, porque quando ele empurra os pés, lembra do que você falou da questão da cifose no idoso e ao mesmo tempo de você trabalhar a cadeia anterior dele? Sim. Quando você apoia os pés dele, você consegue, na verdade, trazer justamente uma intenção de que ele faça, na verdade, esse enrolamento a partir, na verdade, de uma expansão interna, se você tem os pés que pressionam alguma coisa. Dá para entender isso? Sim. Então é como se os pés projetassem a coroa da cabeça dele no sentido oposto, mesmo na flexão. Então ele empurra, ele tira o carrinho do ponto zero, poderia fazer sem a alça no primeiro momento, que não vai dar para estar com a alça agora na mão, e ele poderia fazer o trabalho, ó, buscando essa expansão para lá. E aí fazendo o The 100 aqui, ó. Eu também gosto muito dessa opção. Certo. Agora, quando você colocou o pé na barra, você conseguiu sentir essa mesma tração de oposição de forças quando você botou o pé na base? Quando eu te pedi aí? Ou você sentiu menos? Eu consigo um pouco menos. Um pouco menos, né? Tá. Bom saber. Eu consigo um pouco menos pela própria... Eu acho que... Eu já sei. É porque aproxima o centro da massa, né? O pé fica mais perto do centro, né? Exatamente. E aí você consegue exatamente. fazer uma tração maior, né? Empurrar e fazer aquela oposição de forças, né? Exatamente. Agora, olha só que interessante, né? A gente fez um processo em pé, um processo sentado, 2 processos deitados, para depois chegar no The 100 na sua posição original. Isso. E é interessante, porque a gente poderia pensar isso tudo para todos os exercícios do sistema base. Exato. Olha só que coisa interessantíssima, né? Então, assim, você tem aí, na verdade, de um sistema básico que tem, se eu não me engano, são 20 exercícios de sistema base, mais ou menos, pegando mesmo as séries, né? Cada exercício de cada série, talvez você tenha. Se você quebra em regressões de mais ou menos 3 ou 4, você tem aí uma opção de 40 exercícios, mais ainda, né? São 24, 80 exercícios. Então, é muita coisa, né? Só pensando algumas coisinhas aí que a gente já fez aqui. Exatamente. E eu acho que essa é a chave que falta, né? A gente girar. Ter esse entendimento de como o mesmo exercício ele pode ser feito de algumas formas que eu ainda, assim, dentro do meu caminho, eu nunca, assim, por congresso, por workshops, por cursos, eu nunca tinha feito, por exemplo, o The 100 em pé. Isso eu vim conhecer com você. Então, assim, o que eu acho é que, assim, a gente nunca deve se acomodar ali, né? A estar buscando conhecimento. Você nunca é demais você conhecer, né, outros profissionais, ver quem se aproxima, porque eu acho que essa coisa de você conhecer outro profissional e você também se ligar nos valores, porque o que aproxima a gente são valores, né? Valores próximos, valores das coisas que a gente acredita. Mas a gente está aberto a ver, peraí, o que tem aqui que eu
que eu acho que eu posso aprender. Sempre a gente tem o que aprender, sempre. Então, eu fiquei assim, eu me lembro quando você deu aula pra gente, que você fez o The 100 em pé. Foi uma das primeiras aulas práticas que você deu. Eu fiz, nossa. Foram duas coisas bobas, o The 100 em pé, e o outro foi quando eu fiz, eu acho que é quando eu fiz a primeira live com você, que eu fiz o match básico, que você deu uma construção, um início de aula na parede, que você deu uma ponte na parede. Eu fiz, como assim? Eu vou fazer uma ponte na parede? Então, digamos que esses processos pedagógicos, eu acho muito rico da jornada. Acho assim, se os colegas ainda tiverem dúvida sobre isso, que não tenham, que se inscrevam, porque vale muito a pena, é muito rico. Assim, você é um profissional que traz isso assim, dá e sobra, dá conhecimento e sobra nisso, né? Sobre esse processo pedagógico. Você sabe que uma coisa que você falou agora, que eu acho muito importante, e que eu acho que é importante o pessoal levar isso também, né, para quem está assistindo agora, não só, às vezes, a questão da técnica, né, a gente dá muito valor à técnica, né, a técnica ela é importante para a gente, né, o exercício e tal, mas se todo mundo que está assistindo agora aqui entender que a técnica pela técnica não vai fazer você se diferenciar, né, no sentido, por exemplo, hoje eu, Alexandre, sou um professor que a maior parte do meu público hoje está muito mais relacionado com professores de Pilates, né? Hoje o trabalho que eu gosto realmente é esse trabalho de educar, né? De educar professores de Pilates. Só que tecnicamente, vocês vão encontrar, sempre vai ter alguém melhor tecnicamente do que eu. Então, não é isso que vai fazer com que... obviamente que ser bom tecnicamente é uma obrigação para mim, assim como é uma obrigação para você e para todo mundo. Isso não diferencia ninguém. A questão que você falou é justamente, eu acho que é o ponto-chave, que é você ter uma conexão emocional com a pessoa que você está atendendo, né? Uhum. Seja ela, no meu caso, um professor de Pilates, seja no seu caso, o seu aluno, o cliente final, isso, né? Porque é justamente essa conexão emocional que vai fazer essa pessoa, independente se ela encontrar alguém um pouco melhor tecnicamente, que vai fazer essa pessoa ficar com você, no final das contas. E essa conexão emocional, e no caso do idoso, está relacionado também com isso que você falou, dos valores, né? A questão dos valores. Ou seja, qual é o valor que o seu trabalho reflete, né? Então, e nesse sentido a gente falou muita coisa bacana, porque se o seu trabalho tem como valor e como um princípio essa questão de você olhar para o idoso do ponto de vista de uma certa individualidade e não querer encaixar todo e qualquer sujeito que chega no seu idoso dentro de um padrão ideal que hoje essa sociedade diz para a gente que é bom. Então, se você olhar para ele e ver, entender que naquele momento de vida para ele, talvez, até, cara, ele ter uma certa cifosezinha faz parte do jogo dele, cara. Sabe? Então, isso começa a mudar um pouco, entende? Você começa a mudar a relação que você tem com as pessoas. E eu acho que isso é a chavinha que a gente precisa girar e que normalmente a gente não gira e fica só batendo nessa questão da técnica pela técnica. Exatamente. Entende? Eu acho que é uma mudança que começa na gente, em primeiro lugar, né? A gente precisa fazer essa mudança aqui, ter um olhar diferente e não achar que o idoso é uma pessoa incapaz. É a coisa assim mais certa. Ele nos dá muita coisa. Então, o que eu tenho visto é que eu consigo, hoje, eu já consegui bater o match básico com adaptações, mas praticamente todo com essa faixa etária acima dos 70. E com quem já estava essa faixa etária mais elevada, eles não estavam online, tá?
Mas o pessoal que estava online comigo, que entre a faixa entre 60 e 70 anos, que veio esses meses tendo que encarar a dureza desse solo, não é fácil, e eu fui cada vez mais entrando para dentro do repertório, dentro do método, dentro desse raciocínio. É impressionante como em 5 meses é visível a verticalidade. O ganho da mobilidade, e o endireitamento acontecendo e a verticalidade. Agora, se você olhar, tem execuções perfeitas? Não. Mas elas estão todas em adaptações, cada um sabe em que grau de adaptação está se encaixando, se colocando, mas todos executando. Todos. Então, assim, assim, se eu já era uma amante da linha clássica, eu sou agora uma incentivadora aos colegas a quererem conhecer, quererem se aprofundar, porque vale muito a pena. Traz, como você diz, é a clareza. Dentro do que você se propõe, essa organização e essa clareza é entregue, assim, realmente, a gente, na hora que vira a chave, facilita bastante, muita coisa. E você vê que você não foge, porque eu acho que uma das coisas que me preocupa, né, como profissional hoje, é um pouco a fuga do método. Eu não sei se as pessoas não estão acreditando e aí preferem aplicar a fisioterapia, preferem aplicar outras técnicas, né, misturadas, que eu acho que não é ruim, eu acho que você tem coisas boas para fazer, seu cliente merece todas as coisas boas que você tem para oferecer, mas é você saber exatamente... E que fazem sentido para ele. E que fazem sentido, exatamente, mas é você ter clareza quando é que você está dando uma coisa e Claro. quando é que você está dando outra. E ele saber que está recebendo uma coisa aqui e que no outro dia você está fazendo algo diferente para, né, acrescentar, mas ele saber que uma coisa é até onde vai o Pilates, até onde começa a outra coisa. Não tem problema nenhum. Eu acho que a gente pode fazer isso. Nosso cliente merece o melhor da gente, que a gente tem a oferecer. A gente não pega o conhecimento que a gente tem e joga no lixo. A gente vai agregando. Sim. Mas, assim, realmente entender o método e aplicar, porque ele é muito eficiente. Muito eficiente. A Gisele está dizendo que tem uma aluna de 85 anos e a evolução dela é a coisa mais linda. Eu tenho muito aluno idoso aqui também. O meu público é 50 anos para cima. O público do meu estúdio aqui, né? Que a gente atende, assim. E... Cara, sim, a gente tem muita coisa para fazer. O Pilates clássico dá muita opção de construção de base, né? Então, de trabalho com os pés, né? Toda aquela coisa de você estimular de novo, né? Um pé que ali, muitas vezes, a pessoa perdeu até, eu digo que às vezes as pessoas chegam sem notícias, né, dos próprios pés. Exato. Né? Então você precisa começar, né, a fazer a pessoa descobrir de novo. Exato, eu acrescentaria isso, principalmente é muito peculiar do idoso. Praticamente não tem, né? Chega até o joelho, é onde tem a concepção ali dele. Depois dali para baixo, não tem mais uma mobilidade legal de tornozelo, é algo a se trabalhar muito o pé. Né? E a gente tem, né, os recursos aí dentro do próprio método que nossos estúdios contemporâneos não têm, né? Você pode usar o foot correct, maravilhoso, né? Então, a gente pode, enquanto não tem o foot correct, estar trabalhando esse pé de uma forma diferente? Sim, a gente tem recursos na sala para poder fazer aqueles mesmos exercícios de estímulo do pé, colocando já nas posições. Você falou uma coisa muito interessante, essa questão do pé realmente é primordial. Para marcha, primordial, né? Não é que ele vai ter uma marcha, né? Claro. Ganhar só é músculo de perna, não. Não é só músculo de perna e de tronco, né? Tem que ter um tornozelo móvel, né? E principalmente de como ele vai integrar depois na estática dele esses músculos, inclusive do enrolamento, que ele trabalhou, né,
ele está trabalhando nessa primeira fase. Ou seja, na verdade, como ele vai trazer esses músculos para a própria estática dele, né? Pensando, inclusive, numa bacia que se organiza na estática, né? Com um certo sentido de oposição entre a cabeça. Então, ele tem um pouco de consciência, né? Dessa questão de rotadores, glúteos, né? Sem perder essa conexão do externo dele, né, com o pubis, às vezes, na estática, porque tem muito idoso também que não está nesse padrão, às vezes está num outro padrão. Então, tudo isso são questões que você vai trabalhando a partir dessa base também, de pé, né, músculos do enrolamento, crescimento, e aí você vai organizando toda essa vertical deles, e isso é algo que o Pilates clássico dá muito recurso, né? A gente tem muitas ferramentas aqui de acessórios, pequenos aparelhos para poder trabalhar de uma forma muito contundente. Você falou uma coisa aí. Deixa eu ver se o pessoal está fazendo. Tem pergunta aí? Vai falando. Não, o que eu acho interessante é que uma coisa que eu observei muito, né? Isso desde a minha primeira imersão dentro dos estudos no clássico e com você, é que praticamente não é abordado, olha, isso não pode, esse exercício ou aquele exercício, esse não pode ser dado para uma pessoa se tiver tal patologia, tal isso, tal aquilo. E é simplesmente entender o método e aplicá-lo. Isso eu acho muito interessante, porque dentro da minha formação eu aprendi um pouco diferente referente a isso, né? Algumas patologias têm alguns cuidados de acessar. Digamos que dentro das patologias ortopédicas, basicamente hoje, eu não vejo por que ter alguns cuidados no sentido de se você não está em crise, porque com hérnia eu não posso fazer isso, porque dentro da minha prática, né, quando você vai pegar a teoria, é assim... É o desenvolvimento das crenças. No início você tem muito cuidado, porque você tem que trabalhar com bom senso até você ver até onde você pode ou não pode. Mas o fato é que, com um trabalho você sabendo direcionar direitinho, isso praticamente se perde, você nem lembra mais que aquela pessoa tem X patologias, porque simplesmente o método é fantástico. Joseph teve digamos assim, foi iluminado na criação dele, porque todo o equilíbrio que ele gera com a técnica e o emprego dessa metodologia gera um equilíbrio físico integral de uma forma que nada impede você fazer nada. Se você trabalhar com esse conceito de oposição de forças, de alongamento axial, de conectar, né? Esse tronco conectado, esse tronco no endireitamento. Eu queria fazer essa observação, porque é uma diferença aqui também. Tem uma pergunta aqui da Vita Fit Pilates, ela está falando como melhorar as quedas dos idosos. Eu acho que a gente já abordou um pouco essa questão, né? Sobre o trabalho com os pés, né? Sobre tudo isso que a Sheila está falando. A parte em pé, né? Questão de equilíbrio, que o método traz também, todo um trabalho que você tem de finalização. Só para as pessoas entenderem, o método Pilates, dentro dessa perspectiva que a gente está falando, quando a gente começa a introduzir os movimentos de torção, antes de introduzir os movimentos de torção, a gente precisa começar a introduzir os movimentos unilaterais. Por quê? Porque, na verdade, todo movimento unilateral, ele, num primeiro momento, a gente vai exigir que nesse movimento unilateral, a pessoa ela controle, na verdade, o ímpeto de um movimento unilateral acabar produzindo uma torção de uma das cinturas. Então, nesse sentido, você começa a preparar o ambiente para depois introduzir as torções. A questão é que os movimentos unilaterais, num ponto de vista do plano, né, onde o aluno está na horizontal, você vai também começar a trabalhar essa questão das cadeias cruzadas. Então,
Isso prepara também a pessoa para depois, ela, quando estiver na vertical, começar a entrar o quê? No próprio movimento da marcha dela, né? Então, quando você faz, por exemplo, um single leg stretch, né? Okay? A gente tem que entender que um single leg stretch, além de ser um exercício que dentro do método ele prepara a pessoa para os movimentos de torção, mas ela prepara também para a vertical, onde você na verdade vai ter um movimento de marcha, onde você tem toda essa alternância, entende? Então, quando você faz isso deitado, automaticamente depois você traz a pessoa para a vertical. E quando você começa a introduzir esses movimentos unilaterais com o equilíbrio, né, é justamente, na verdade, toda essa preparação que está acontecendo desde lá da base, né? Então, por isso que o foot corrector no método Pilates, ele entra onde? Ele entra no básico, entende? Que é onde você já começa a trabalhar essas sensações. E no básico, você trabalha primeiro dentro dessas posições mais de apoio bipodal, para quando chegar numa estrutura mais intermediária, os movimentos de unipodal vão ser mais trabalhados, porque vão começar a introduzir mais as torções. Então, por isso que é uma metodologia, por isso que é um método, entende? Porque uma coisa se conecta a outra, que se conecta a outra, e por aí vai, né? E não são coisas isoladas, onde uma coisa não conversa com a outra. Então, na verdade, como você trabalha a questão do equilíbrio do idoso ou a questão, né, de evitar quedas? Tem que dar metodologia. Não é fora dela. Exatamente. Isso é muito louco. E o método traz muitos recursos, né, para você trabalhar essa situação. Pessoal, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, a gente já está com 1h10 praticamente de live. Tem uma pergunta aqui sobre síndrome de Parkinson. Pode ajudar também? Você já teve algum atendimento nesse sentido, Sheila? Não, nunca atendi Parkinson. Eu também nunca atendi, eu não tenho essa experiência, então eu não posso falar de alguma coisa que eu não tive a experiência de atender. Então eu prefiro, o dia que eu tiver, com certeza eu posso falar alguma coisa a respeito, tá bom? Sheila, eu queria te agradecer muito aí a sua participação, agradecer essa experiência, agradecer a nossa conexão emocional, a nossa parceria mesmo, né? Para poder tentar ir evoluindo e crescendo juntos, né? E foi um bate-papo muito bacana. Eu acho que o pessoal aproveitou demais. E deixo aí para você fazer suas considerações finais, para a gente poder encerrar. Então, só tenho a agradecer. Desde o dia que eu comecei, né, você tem ajudado muito nessa virada, né, nessa virada de chave dentro de como eu vinha trabalhando e como eu vou continuar trabalhando daqui para frente. Com certeza é uma conexão, uma parceria, né, que veio para ficar. Não desgrudo mais, quero manter minhas aulas sempre. Se vire para manter isso. Porque a pandemia trouxe algumas coisas para mudar e elas estão mudando. Então, aos colegas que estiveram aí conosco nesse período de 1 hora, que a gente possa ter ajudado ajudar a tomar decisões e, assim, não tenham medo de fazer esse investimento, vale muito a pena, né? Vai dar, sim, um outro up em termos de visão do próprio método. A gente sempre tem algo a aprender, sempre estamos a aprender daqui para frente. E o conhecimento, ele nunca para. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com você, dividindo essa telinha. Amanhã, pessoal,
eu vou bater um papo com a Edmara, que também é uma aluna da jornada, tá bom? E ela vai trazer uma experiência diferente, né? A gente vai falar sobre o assunto da questão. Ela está tendo, né, uma experiência onde alguns alunos do estúdio dela, quando ela começou a mudar para o clássico, tiveram muito um estranhamento, né? E um certo conflito em relação a isso. Então a gente vai bater um papo justamente sobre isso amanhã, tá bom? Beleza? Pessoal, um beijão para vocês, uma boa noite. Sheila, muito obrigado. Nada. Uma boa noite aí para você. Para você e também. A gente se vê amanhã, quem estiver comigo amanhã, no mesmo horário, tá bom? Tá bom. Tchau. Tchau. Fui. Valeu.